O Brasil é um país complexo, cheio de paradoxos. Um desses paradoxos, de difícil compreensão, é o fato de termos criado há 9 anos o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST, cujos recursos, que devem superar a casa dos 6 bilhões de reais, dos quais não aplicamos até hoje nenhum centavo. Senhor presidente, atente para o detalhe. Um fundo de recursos criado pelo governo, no qual, até a presente data, esses 6 bilhões de reais, nada até hoje foi aplicado. Os recursos que se acumulam nesse fundo desde 2001 têm sido usados para compor o superávit primário, em vez de servirem à sua finalidade principal, fixada em lei, qual seja a de prover a universalização dos serviços de telecomunicações. Cabe, nesse ponto, perguntar: e a que, especificamente, no vasto campo das telecomunicações, deveriam ser destinadas essa verba? Da interpretação da legislação em vigor, feita pelo Tribunal de Contas da União, emerge a conclusão de que os recursos do FUST somente poderiam ser aplicados na universalização dos serviços de telecomunicações prestados em regime público. Vale dizer, na expansão do serviço de telefonia fixa, único que preenche esse requisito. Se assim for desejável, formas de ampliar a destinação da verba oriunda do FUST. Uma delas é, como propõe o projeto de lei do eminente senador Aloysio Mercadante, permitir que esses recursos também sejam aplicados para subsidiar serviços prestados em regime primário, como telefonia celular e acesso à internet, por exemplo. Outra solução, muito mais fácil e dependente apenas da vontade política do governo federal, é a instituição de modalidades de serviços em regime público, o que pode ser feito pelo presidente da República mediante simples decreto. Contudo, vamos nos ater, por enquanto, ao exame da hipótese de utilização dos recursos do FUST para subsidiar os serviços de telefonia fixa. Estima-se que a metade das residências brasileiras ainda não tenham telefone fixo. Se considerarmos o fato de que as redes de telefonia fixa atingiam, no ano passado, 36.948 localidades brasileiras, em razão do cumprimento dos objetivos fixados no Plano Geral de Metas de Universalização de Telefonia Fixa, não é difícil perceber que mais brasileiros não têm telefone em casa em razão do preço do serviço, incompatível com a faixa de renda da população que não pode contratá-lo. O subsídio ao assinante de baixa renda é imprescindível em razão do custo excessivo do serviço frente ao poder aquisitivo da população. Essa situação é agravada pela elevada carga tributária que incide no setor. Temos no Brasil, portanto, a maior carga tributária do mundo no setor, 42,7% sobre o valor tarifado do serviço prestado. Essa carga representa mais do que o dobro do valor vigente no país segundo colocado no ranking, que é, em média de tributos cobrados, em torno de 17%. Haveria, é claro,
muitos benefícios se os recursos do FUST fossem utilizados para subsidiar o pagamento das contas de telefone dessa parcela da população. Em primeiro lugar, haveria o óbvio conforto da oferta dos serviços aos que hoje não têm acesso a ele. Junto com o serviço de telefonia fixa, vem a possibilidade de acesso discado à internet, que, mesmo não sendo ideal, abre as portas para os que delas precisam. O parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 9.998 de 2000, que instituiu o FUST, determina que, em cada exercício, pelo menos 30% de seus recursos sejam aplicados em programas, projetos e atividades executadas pelas concessionárias de serviços de telefonias fixas nas áreas abrangidas pela SUDAN e pela SUDENE. Trata-se, como se percebe, de uma alocação de recursos voltada para regiões mais carentes do país. Como já vimos, senhor presidente, senhores senadores, estamos apenas na dependência de uma decisão política a ser tomada pelo governo federal, já que a sua implementação pode ser feita tão simplesmente por meio de um decreto presidencial.